Pessoal, nós vamos continuar a aula, o assunto sobre calagem na aula de hoje. E aí, nós já vimos os benefícios da calagem, forma de cálculo da necessidade da quantidade de calcário. E agora nós vamos falar um pouco sobre a escolha do corretivo e o manejo do calcário para que nós tenhamos boa eficiência do seu uso. Bom, primeiro que é importante a gente saber que calcário não é tudo igual, né? E outra coisa é que calcário é um tipo de corretivo, existem outros tipos de corretivo que nós vamos ver mais adiante, tá? Então, calcário é um tipo de corretivo e é o corretivo mais utilizado hoje na agricultura. O que diferencia o calcário? A gente vai ver duas características que diferenciam o calcário. O PN, que é o poder de neutralização, que está associado ao teor de magnésio e de cálcio, e tem a reatividade, que está ligado à granulometria do material. O PN e a reatividade, poder de neutralização e reatividade, vai dar PRNT. Tá? Com relação à concentração de magnésio, óxido de magnésio, o calcário ele é conhecido como calcítico quando tem menos do que 5 decagrama por quilograma de óxido de magnésio, ou seja, menos do que 5% de óxido de magnésio. E, consequentemente, ele tem um maior teor de óxido de cálcio. Todos os calcários utilizados, eles têm em sua composição magnésio e cálcio, em maior ou menor proporção. Tá? Quando, então, o teor de óxido de magnésio é menos do que 5%, é calcítico. Quando o teor de magnésio do óxido de magnésio está entre 5 e 12, nós falamos que o calcário ele é magnesiano. Quando o teor do calcário é maior do que 12% de óxido de magnésio, nós dizemos que o calcário é dolomítico. Então, quando nós formos comprar, né, é importante nós sabermos qual que é a concentração de óxido de magnésio. Se falar que o calcário que ele vende é magnesiano, você pode saber que está nessa faixa entre 5,1 e 12. Porque o óxido de magnésio ele tem um maior poder de neutralização que o óxido de cálcio. Então, acaba propiciando um corretivo de melhor qualidade em termos de neutralização da acidez. Porém, nem sempre ele é a melhor escolha. Se nós temos uma área que precisa de uma grande quantidade de cálcio, então o calcítico ele acaba sendo melhor. Então esses são os três classes com relação à concentração de magnésio e os grupos com relação ao PRNT. Então o grupo A é entre 45 e 60, o grupo B entre 60 e 75, C entre 75 e 90 e o grupo D superior a 90. Tá? Então essas são as classificações com relação ao poder de neutralização e PRNT. Então está aqui, quando a gente fala de calcário calcítico, tem entre 1 e 5 de magnésio e 40 e 45 de óxido de cálcio. Quando o dolomítico é maior do que 12, está entre 12 e 20, e entre 25 e 30. E o magnesiano entre 6 e 12, e cálcio entre 31 e 40. Tá? Então, menor o teor de óxido de magnésio, maior o de óxido de cálcio. E aqui são os tipos de corretivos que nós temos hoje disponível para utilizar na agricultura. Né? O carbonato de cálcio e carbonato de magnésio é calcário. Então, ele tem o valor de neutralização 100% a referência ao carbonato de cálcio. Então, o carbonato de magnésio ele tem um valor de neutralização 19% a mais do que o carbonato de cálcio. Aí nós temos o hidróxido de cálcio e o hidróxido de magnésio, que é um produto que é conhecido como cal hidratada. Tá? Então, tem poder de neutralização 135, né? E o poder de neutralização de 172 do magnésio. Então é a cal hidratada. Ele é um material que a gente pega o calcário, leva ele a forno, queima, né, esse calcário,
Então esse CO2 ele vai ser liberado, então vai ficar um CaO, né, que é o óxido de cálcio, e depois a gente hidrata ele com água e aí vai formar o hidróxido de cálcio. Tá? Então nós temos aqui hidróxido de cálcio, 135% valor de neutralização, e uma hidróxido de magnésio, 172%. O óxido de cálcio e óxido de magnésio é o que nós encontramos na cal virgem, que é o corretivo que tem o maior valor de neutralização. Então, se nós pegarmos o óxido de cálcio, na verdade aqui ficou digitando trocado, o óxido de cálcio ele tem 119 valor de neutralização, o óxido de magnésio 248, tá? E aí nós temos também o silicato de cálcio, silicato de magnésio, que também são corretivos. Por que esses todos são corretivos? Porque todos eles, quando aplicados ao solo, liberam um OH-, tá? Que nós vimos na aula passada. Então, silicato de cálcio, silicato de magnésio são resíduos da indústria siderúrgica, né? De aço e de ferro, e que podem ser utilizados como corretivo de acidez, né? Lógico, é importante nós considerarmos quais elementos estão presentes nesse silicato, porque se for um silicato rico em metais pesados, não é indicado ser utilizado na agricultura. Então tá aqui os exemplos, né? Calcário, carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, poder de neutralização 67%. Tá? O óxido de cálcio e óxido de magnésio, que é a cal virgem agrícola, 125% poder de neutralização. Então, pega esse calcário, submete ele à queima, então o MgCO3 vai perder CO2, então ele vai ficar MgO. Então ele acaba tendo um maior poder de neutralização. A cal hidratada, né, que aí pega essa cal virgem e hidrata ela, então poder de neutralização 94, tem as escórias, e tem a calcária calcinada, que é o intermediário entre calcário e cal virgem, ou seja, ele é parcialmente queimado. Então nós vamos ter ainda CaCO3 e CaO, MgCO3 e MgO. Tá? Qual que é a diferença básica entre eles? Está aqui, poder de neutralização. Então, se eu quero aplicar um corretivo que tem um efeito rápido no solo e no período menor do que 90 dias, 100% dele tenha da acidez tenha sido neutralizado, então nós vamos aplicar a cal virgem agrícola. Isso é geralmente utilizado em áreas pequenas, em hortas, porque é um produto muito caro. Se nós desejamos um residual para futuras safras, então o ideal é nós utilizarmos um corretivo como o calcário, né, que ele vai ter uma ação inicial, mas ainda vai ter um residual que vai perdurar ali no solo por um período maior. Então, a capacidade de neutralização, nós utilizamos o carbonato de cálcio como a base, como nós falamos anteriormente. Então, poder de neutralização diz respeito à natureza química do neutralizante. Então, quanto maior o teor de óxido de magnésio, maior o poder de neutralização. Então, a gente vê que o óxido de magnésio ele tem uma capacidade de neutralizar 2,48 vezes maior que o carbonato de cálcio. Por isso, quando a gente fala de calcário dolomítico, que tem uma maior concentração de óxido de magnésio, ele tem, consequentemente, uma maior capacidade de neutralização da acidez e, consequentemente, vai ter um poder de reação mais rápido no solo. Tá? E também acaba impactando no preço, acaba sendo um produto de melhor qualidade, por isso um produto mais caro. Outro fator que a gente considera na escolha do calcário é a reatividade. O que é a reatividade? A velocidade de ação do corretivo no solo. Quer dizer, quanto do calcário que irá reagir nos 3 primeiros meses. Então aqui é a classificação, tá? A granulometria maior do que 2 milímetros, nada dela vai reagir nos 3 primeiros meses. Tá? Então aqui, quanto menor a fração granulométrica, então aqui a fração menor do que 0,3 milímetros de diâmetro, 100% irá reagir nos 3 primeiros meses. Tá? Então, no caso, o calcário filler ou a cal
virgem, eles são calcários corretivos que têm uma taxa de reatividade 100% nos 3 primeiros meses. Então ele é um pó mais fino, né? Então ele 100% passa nessa malha aqui. Então o que define o PRNT, que é o poder relativo de neutralização total? Concentração de óxido de cálcio e óxido de magnésio, que vai definir o poder de neutralização, e a granulometria do calcário, que vai definir reatividade. Poder de neutralização: maior o teor de óxido de magnésio, maior o poder de neutralizar a acidez. Reatividade: menor a granulometria, maior a capacidade de neutralizar a acidez, ou mais rápida a reatividade do corretivo no solo. Aqui só para nós mostrarmos uma confusão que é muito comum a gente ver na lavoura ou nas áreas de produção, é o produtor pensar que o calcário, se está fazendo a utilização do calcário, ele não precisa adubar. Isso não é uma verdade. Isso aqui é um trabalho que demonstra muito bem isso daí. Na verdade, o calcário ele vai preparar ao solo para que a adubação seja mais eficiente. Então aqui a gente vê em linha azul o rendimento do feno quando é feito calagem, mas não é feita adubação. E aqui na cor lilás, quando é feita a calagem e também é feita adubação. Então a gente vê aí, né, o incremento significativo em produtividade. Bom, precisamos decidir que corretivo nós vamos aplicar. Quais fatores que nós vamos considerar? Primeiro, teor de óxido de cálcio, teor de óxido de magnésio. Nós temos que ver na nossa análise do solo qual que é a relação cálcio-magnésio. Então, quando nós vamos fazer calagem para culturas oleaginosas, como a soja, o feijão, leguminosas, elas precisam de uma relação relação cálcio-magnésio na faixa aí de 8 a 10 cálcio para 1 de magnésio. Quando nós vamos trabalhar com gramíneas, igual braquiária, milho, trigo, essa relação cálcio-magnésio ela é mais estreita. Então, eu trabalho na faixa de 3 cálcio para o magnésio a 5 cálcio para o magnésio. Então, nós vamos considerar, se eu tenho uma relação muito alta de cálcio-magnésio, eu quero estreitar, então eu tenho que jogar um calcário que tem um maior percentual de magnésio. Granulometria do calcário, eu quero um calcário de ação 100% imediata, eu quero um calcário que me deixe 30% de residual. Então, essa granulometria que vai definir. Então, o item A e item B vai influenciar no PRNT do calcário. Qual que é o PRNT que nós queremos? Né? E, por fim, o preço por tonelada efetiva. Então, como é que a gente calcula o preço por tonelada na propriedade dividido pelo PRNT do calcário? Se nós temos um calcário que custa R$100 e o PRNT é 70, e um calcário que custa R$110 e o PRNT é 90, certamente que essa segunda opção ela é mais vantajosa, né? Porque eu vou ter um custo mais barato, o mesmo resultado. Com relação ao manejo do calcário, né, o que é importante nós considerarmos? Qual que é a eficiência do neutralizante, né, e a reatividade? Isso é importante a gente considerar. Então, por isso que ao adquirir o calcário, não é só simplesmente falar eu quero 100 toneladas de calcário. Qual tipo de calcário você quer? Então, a eficiência dele vai estar associada a esse PM, que é o teor de óxido de cálcio e magnésio, e a reatividade dele, né? Outro fator que vai influenciar a eficiência do produto é a homogeneidade de distribuição. Muito importante esse fator, nem sempre é considerado. E a homogeneidade, primeiro, ela depende da regulagem correta do equipamento de aplicação. Geralmente, esses calcários são aplicados em área total, então são aplicados a lanço. Então é importante ter uma boa distribuição, né? Porque se não tiver uma distribuição homogênea, nós podemos estar concentrando calcário em algumas faixas. E aí nós vamos ter faixas de supercalagem e faixas de subcalagem, né? E isso a cultura depois vai nos mostrar mais adiante no desenvolvimento dela. Então a homogeneidade da distribuição, além da regulagem do equipamento,
condição climática, principalmente calcários de granulometria mais fina, onde a ação do vento ela pode causar uma deriva nesse calcário. E aí nós achamos que estamos aplicando em uma faixa e na verdade o vento está espalhando ele para a faixa ao lado. Então, homogeneidade está associada à relação, regulagem do equipamento e condições climáticas no momento da aplicação e qualidade do produto. Então, se eu tenho um produto que ele umedeceu e formou pedras, no momento da aplicação, dificilmente nós vamos ter homogeneidade, porque a granulometria vai alterar e aí o equipamento vai ter dificuldade de fazer uma distribuição homogênea, porque os grânulos mais pesados vão cair mais próximo, né, da máquina. Então está associado também à homogeneidade de distribuição. Outro fator que vai influenciar a eficiência do produto é a antecedência de aplicação. Para que nós possamos ter uma eficiência, alcançar a eficiência desejada do produto, o ideal é que o calcário seja aplicado ao solo de 60 a 90 dias antes do plantio da cultura. E a gente sabe que o calendário agrícola nem sempre permite esse tempo, mas esse é o tempo ideal. Então, se nós vamos plantar em outubro, o ideal é que pelo menos 60 dias antes nós façamos a aplicação. Lembrando que, para que o calcário seja reativo no solo, inicie a sua reação no solo, é necessário que haja umidade. Então, não adianta eu aplicar também em julho, esperar agosto, setembro, ficar 60 dias sem chuva e plantar. O calcário vai continuar como se não tivesse aplicado. Tá? Então, queremos eficiência boa, apliquemos com antecedência e esperemos a chuva, a umidade, para que o calcário possa reagir. E outro fator que vai influenciar muito na eficiência é a incorporação. Então, a incorporação tende a melhorar a eficiência do produto, porque nós estamos colocando os grânulos em contato, as partículas do calcário em contato com as partículas do solo. Então, tende a ter uma reação mais rápida, né? E, consequentemente, melhorando as condições de fertilidade desse solo, uma maior rapidez. E outra característica que nós devemos considerar é o efeito residual. O que é o efeito residual? Duração da correção da acidez. Então, por exemplo, se eu tenho um calcário com PRNT 70, nós poderíamos dizer que a reatividade dele é 100. O que quer dizer? Que não vai haver residual. Se a reatividade do calcário é 100, quer dizer que 100% dele vai reagir nos 3 primeiros meses. Ou seja, não haverá efeito residual. Se a reatividade do calcário é 70, isso vai dizer que 70% do corretivo irá reagir nos 3 primeiros meses e 30% vai reagir nos próximos meses. Esse é o efeito residual. Então, esse efeito vai depender então, da dosagem, do tipo de solo, das adubações, intensidade de cultivo e da reatividade. Tá? Então, dosagem, quanto maior a dosagem, maior o efeito residual. Tipo de solo, nós comentamos do poder tampão do solo. Se eu tenho um solo argiloso, ele tende a ter um maior poder tampão. Então, eu jogo uma dose maior, vai ter um maior residual. Né? Adubação e intensidade de cultivo, porque os fertilizantes, alguns fertilizantes, como nitrogenada, a tendência é a acidificar o solo. Então, se eu faço uma adubação nitrogenada, altas doses e frequente, a tendência do solo voltar à condição de acidez é mais rápida, porque o fertilizante contribui para a acidificação do solo. Da mesma forma, a intensidade do cultivo, as culturas acabam extraindo as bases cálcio, magnésio e potássio, né, permitindo que o alumínio e o hidrogênio volte a ocupar as cargas negativas, contribuindo assim para a acidificação do solo também. E para nós finalizarmos, nós vamos falar então de algumas características que nós devemos considerar para que tenhamos um sucesso na prática da calagem. Primeiro deles é a escolha do corretivo, né? Lembrar que o mais vantajoso deverá ser escolhido é aquele que corrige a acidez no seu solo pelo menor custo. Né? A qualidade do corretivo está associada a teor e tipo dos compostos presentes e a velocidade que reage e neutraliza a acidez.
né, o PRNT do solo, tá? E a qualidade do calcário, teor de magnésio. Quanto maior o teor de magnésio, certamente melhor, mais sucesso. Lembrando que nós devemos respeitar a relação cálcio-magnésio para cada tipo de cultura que vai ser explorada, né? Então, nem sempre que tem o maior teor de magnésio é o melhor para a nossa condição. Pode ser que na condição do nosso solo nós temos que aplicar um corretivo que tem um maior teor de cálcio. Custo do corretivo, quantidade de corretivo necessário, né? Então, isso é muito importante. Quando nós fazemos o cálculo, considerarmos o cálculo do corretivo, a quantidade de corretivo, porque nós temos que ajustar a dose à condição de aplicação que nós teremos. Vai ser incorporada 20 centímetros, vai ser aplicada em área total, vai ser utilizado um corretivo que tem o PRNT de 100%, né, que senão nós podemos não ter o sucesso esperado. Como nós comentamos na aula passada, se nós aplicarmos 2 toneladas, né, que é o que foi identificado na necessidade de calcário, mas nós não incorporarmos, o que vai acontecer? Quando a gente joga 2 toneladas e considera a equação da necessidade de calcário e não incorporamos, nós estamos considerando que 2 toneladas será para 20 centímetros. Se nós não incorporarmos, esse superficial pode no máximo ser incorporado de forma natural a 10 centímetros. Então aquela dose que seria para neutralizar a acidez em 20, vai neutralizar em 10. Ou seja, nós estamos dobrando a dose. Ao invés de 2, vai estar jogando 4 toneladas. E nós vimos que a elevação excessiva do pH também causa indisponibilidade de boa parte dos nutrientes. Para o sucesso também nós devemos considerar a época, né? Época chuvosa, tá com antecedência da época do plantio. Nós vamos ter esse tempo para esperar o corretivo reagir. E o método de aplicação do corretivo, como que vai ser aplicado. E a distribuição do corretivo na superfície do solo e incorporação. E, por fim, algumas causas que contribuem para o insucesso da calagem, né? Então, aplicar o calcário quando não há necessidade, né? Então, se o pH está na faixa de 6,5, não precisamos aplicar calcário. Falta de adubação, né? Então, como foi comentado anteriormente, achar porque aplicou calcário não precisa adubar e às vezes atribui o insucesso à calagem que não foi bem feita. E não é, né? Na verdade, a calagem ela prepara para que a adubação seja mais eficiente, né? Uso em quantidades insuficientes ou excessivas, isso pode, né, afetar e causar insucesso. Distribuição e incorporação desuniforme, uso de calcário de baixa qualidade, calcário mal moído e com baixo teor sem a devida correção. Cultivo de plantas tolerantes à acidez, algumas espécies são mais tolerantes à acidez do que outras, né? E por fim, doença das culturas. A calagem pode provocar ou agravar o aparecimento de doenças em algumas culturas, porque algumas culturas se desenvolvem melhor em condição de solo ácido, né? E aí acaba afetando o desenvolvimento dela, porque a calagem pode provocar ou agravar o aparecimento dessas doenças. Então, com relação à calagem, esse é o conteúdo. Então, nós vimos toda a parte de manejo e escolha do corretivo. Tá? Então, o que é importante frisar? Quando formos escolher, não basta fazer o cálculo da quantidade. Depois nós temos que considerar esses fatores para a escolha do corretivo, né? E é um dos insumos mais baratos na lavoura e, por incrível que pareça, um dos que mais temos erros no manejo, por conta dessa falta de conhecimento das características dos corretivos.